Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Nossa última aula da semana. Como nós estávamos ansiosos para poder chegar nesse dia de sexta-feira, para conseguir concluir todas as nossas atividades, para poder descansar. Afinal, amanhã é sábado, dia do descanso. Quem está ansioso esperando o sábado para poder descansar? Quem quer o domingo para poder descansar? E quem quer também a segunda para poder voltar à rotina? Eu. Porque descansar é muito bom, mas voltar para a rotina é melhor ainda, né? Então, vamos concluir nossa última atividade dessa sexta-feira para que a gente possa descansar, vamos brincar muito, descansar muito, dormir, ficar com a mamãe e com o papai, com o titio, se ele estiver perto, certo? Brincar com os cachorros, com os gatos, como a Alice que tem gato, né? Com os brinquedos de vocês. Então vamos começar a nossa atividade. Só que antes de pegar o livro, borracha e lápis, eu quero apenas que vocês prestem atenção. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o som do L no final das palavras. Na verdade, no final das sílabas, tá? Então, a gente costuma encontrar mais no final das palavras. Mas pode ser que vocês encontrem uma palavrinha ou outra que o L vai estar no meio, né? No final de uma sílaba, no final. Não entre uma sílaba, no final, tá? E que ela vai ter o som de L. Então, o L, quando ele está no final da sílaba, ele tem som de U. Olha, falta, anil, anel, carol, anzol, varal. Vocês viram que a maioria das palavras que a tia Priscila falou, o L estava no final da palavra. Apenas em uma, ele estava no final de uma sílaba, certo? De uma sílaba e no meio, né, da palavra, no final de uma sílaba. Mas pode acontecer, tia? Pode sim, pode acontecer, a gente pode encontrar. Mas nunca o L vai ter som de U se ele estiver no meio de uma sílaba, no meio, como nós aprendemos na quarta-feira. Lembra da nossa aula de quarta-feira? Nós conversamos um pouquinho sobre o L intrometido, quando ele está no meio da sílaba. Lembra? Lembra de caro, que fica claro, flauta, fecha, que vira flecha. Que mais? Teve outras palavrinhas que nós aprendemos. Vamos voltar lá? Bloco, blusa, flanela, planeta. Todas essas palavrinhas, o L está no meio da sílaba, certo? Então, ela não tem o som de U, ela tem o som de L. O mesmo acontece quando o L está no começo da palavra. Quando o L está no começo da palavra, ele não tem som de U, ele tem o som do L, olha. Lápis, letra, limão, que mais? Luva. Vocês viram que o som que sai da minha boca, minha língua, ela bate lá no céu da minha boca, ela fica entre o meu dente, ela bate lá no meu dente, ó. Lá, lá. Vocês viram? Então, tem o som do L, não tem som de U, apenas quando estiver no final da sílaba, tá bom? Ou no final da palavra, nós vamos ter o som de L, de U. Então, nós só vamos ter o som, o L só vai ter som de U quando ele estiver no final de uma sílaba ou no final de uma palavra. Combinado? Então, agora vamos fazer nossa atividade para ficar mais fácil de compreender. Então, peguem o livro de vocês, de língua portuguesa. Vou
Pegaram? Agora nós vamos abrir na página 123. Então, L em final de sílaba. E se a letra L estiver no final da sílaba? Releia este quadrinho da história do menino maluquinho. Carol, não imagino o que eu tenho para contar. Letra A. Qual é o nome da menina com quem a Julieta está falando? Qual é o nome da menina que a Julieta está falando? Isso mesmo, Carol. Letra B. Separa as sílabas do nome dessa menina. Então, vamos separar a sílaba da palavra Carol. Vamos ver quantas vezes eu abro a boca para falar Carol. Carol. Rol. Então, 2 vezes, certo? O K, o C e o A, e o ROL, R-O-L. Então, coloque aqui. Letra C. O nome que você escreveu, a letra L, está no início da sílaba, no meio da sílaba ou no final da sílaba? Marca um X. Número 2. Marque com X os nomes em que a letra L aparece em final de uma sílaba, como em Carol. Então, vamos lá? Eliana, o L está no final? Raul, está no final? Se tiver, marca um X. Alice, o L está no final? Elton, o L está no final da sílaba, tá? Elton. Lembra que a tia Priscila falou que o L no final de uma sílaba também vai ter som de U? Olha aqui. Elton. Olga, outro exemplo. Álvaro, outro exemplo. Elias e Ailton. Vocês viram que aqui apareceu 4 nomes em que o L tem som de U no final de uma sílaba? Não está no final da palavra, está no final de uma sílaba. Número 3. Siga o modelo e forme outras palavras usando a letra L. Então, vamos lá. Ama pode virar alma. E povo pode virar? Eu vou deixar vocês fazerem. Cama pode virar? Caça pode virar? Então, só colocar o L no final de uma sílaba. Agora vamos para a página 124. Copie as palavras do quadro na coluna correta. Para isso, observe o som do final das palavras. Caracol, futebol, Raul, canal, pastel, funil, mel, avental e canil. Então, nós vamos ter que colocar aqui em cada palavra as palavras na coluna correta. Então, as palavras que tem o ao no final, vocês vão colocar aqui, ó, nessa de varal. El, anel, anil, il, ol e tá? Só colocar as palavras no lugar correto. Agora, essa última atividade. Memória em jogo. Leia lenga-lenga. Tá de mal, come sal. Deixa pendurado no varal para comer no Natal. Então, nós vamos lá na página 280. Olha, lá na página 280. Deixa eu colocar o meu. E nós vamos preencher aqui, igual está no lenga-lenga lá. Olha, tá de, nós vamos colocar mal, come sal, deixa pendurado no varal, para comer no Natal. Simples, né, pessoal?
Viram como a atividade era simples e fácil de ser realizada? Só precisa prestar atenção, né? Só precisa prestar um pouquinho de atenção e principalmente ficar atento às regrinhas da língua portuguesa, tá bom? Então, sempre que o L estiver no final de uma palavra ou de uma sílaba, ele vai ter som de U. O mesmo não ocorre quando a palavra iniciar com L ou a letra L estiver no meio de uma sílaba. No meio de uma sílaba, tá bom? Não é no final de uma sílaba, tá? Beijo, descansem bastante. Segunda-feira eu quero vocês de volta, tá bom? Vou ficar morrendo de saudade de todos vocês, tá? Mas nós precisamos descansar. Beijos e até segunda.